Que a paz de Jesus, o nosso Mestre, esteja com todos nós em nossos lares, em nossas vidas. Estamos nós aqui mais uma vez nesse nosso bate-papo Espiritualidade e Paz, onde nós buscamos, pela reflexão, pela boa vontade, compreendermos um pouco sobre a vida, sobre Deus, sobre nós, sobre os nossos irmãos, sobre a natureza, sobre o universo, enfim, tudo aquilo em que nós, seres humanos, pela misericórdia divina, estamos envolvidos. Hoje nós queremos conversar a respeito de um tema muito interessante e bem atual na vida da gente, o maior e o menor no reino dos céus. O maior e o menor no reino dos céus. Os homens sempre se preocuparam com a questão do poder, não só do poder, mas do comando, da hierarquia. Isto também era o que se passava na mente daqueles discípulos de Jesus, quando a caminho de Cafarnaum, vinham arguindo entre eles a questão da liderança, do poder daquele que seria considerado o principal dos apóstolos, aquele a quem Jesus passaria o bastão. Então, chegando na casa, o mestre já sabia o que passava por aqueles corações. Portanto, os chama e levanta essa questão perguntando: de que vocês tanto falavam? E eles ficaram embaraçados em dar uma resposta, porque conhecendo o poder do Cristo, já sabia mais ou menos que Jesus já tinha conhecimento dos seus interesses, daquilo que passava em seus corações, nas suas mentes, naquela discussão no caminho. E Jesus então aproveita esse momento para lhes introduzir um grande ensinamento referente às coisas espirituais, a homens interessados em assuntos materiais. E esses ficaram um pouco embaraçados. E o evangelista São Marcos, no seu capítulo 9, versículo 32 a 37, ele narra o seguinte: se alguém entre vós quiser ser o primeiro, que se torne o último e servo do primeiro. Já em Mateus capítulo 20 e 26, o evangelista Mateus, neste mesmo assunto, ele usa as palavras do Cristo, registrando-as, quando ele fala: todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Nesse sentido também, Paulo, o apóstolo dos gentios, ele fala na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 4 a 8, onde ele diz: cada um zele não apenas pelos seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses também dos outros. Ora, é natural e importante que busquemos o nosso crescimento como pessoa que busca o seu lugar ao sol. Todavia, a questão da ética e da moral, muitas vezes, é relegada ao segundo plano, no que diz respeito às questões materiais. Temos nos dedicado às coisas da alma, daquilo que nos eleva como seres humanos, filhos de Deus, e dos nossos compromissos com as questões do sentimento do amor e da consciência e da paz? As pretensões do homem materialista, levado pela vaidade, pelo orgulho, pela soberba e sentimentos de grandeza, de estar acima dos outros,
de comandar, de mandar e ser obedecido. E muitos valem-se do poder para conquistar tudo aquilo que o poder e a fama lhes garantem, passando por cima dos outros. Para estes, tudo é válido. As questões morais estão sempre em segundo plano. A espiritualidade nos mostra que a governança, que o poder, são coisas do espírito elevado. Por isso o Mestre Jesus, falando aos seus discípulos, aquele que quiser ser o maior, não é o que é servido, mas aquele que serve. É aquilo que Paulo confirma, dizendo que cada um zele não apenas pelos seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. No livro Vinha de Luz, o Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, nesse trecho muito importante, ele diz: não basta saber pedir, e não basta a habilidade e eficiência de conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. O objetivo desse nosso bate-papo é nos fazer pensar que nós estamos aqui nesse plano de existência, bênçãos de Deus, com o objetivo de progredir espiritualmente. A questão do progresso material é uma consequência do uso do nosso livre-arbítrio, da nossa consciência, do nosso conhecimento, da nossa capacidade de aprendizagem e de evoluir como ser humano. Não quer dizer que ao chegarmos ou conquistarmos lugares de destaque na sociedade, numa estrutura qualquer social, nós vamos nos valer deste cargo temporário para humilhar o nosso irmão, para passar por cima do nosso companheiro de luta, que muitas vezes vem numa condição hierarquicamente inferior à nossa, mas que nós temos que respeitá-los, nós temos que amá-los, nós temos a obrigação de cooperar para a felicidade do outro dentro das circunstâncias que o momento nos permite. É óbvio que a vontade do crescimento de angariar posições diante de uma sociedade requer muito esforço, muita dedicação, a aplicação da inteligência, sempre no sentido da busca do crescimento. Mas esse crescimento não se prende tão somente às questões materiais. Quando ele é acompanhado do desenvolvimento espiritual, nós tornamos-nos líderes bondosos, líderes caridosos, líderes que sabem realmente liderar. Porque a liderança e o poder pode estar na mão de qualquer um, especialmente aqueles aproveitadores dos momentos e das situações que às vezes passam por cima dos outros para conquistar a grandeza e o poder. Mas aquele que está com a sua fé alicerçada em Deus, que tem a sua consciência na plenitude daquilo que lhe foi colocado, ele sabe como administrar, ele sabe como conquistar e ser um ser humano bom, caridoso, amigo, que sabe partilhar, não só a questão dos bens, mas partilhar, sim, a simpatia, a alegria, o prazer de servir, de estar com um amigo, seja lá de quem for. Infelizmente, às vezes, quando alguns irmãos conquistam certas posições, afastam-se dos mais humildes.
esquecendo-se de que os humildes, como disse Jesus, são aqueles que são bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. Então, que neste momento de reflexão, possamos pensar um pouco nessa questão da nossa luta pela sobrevivência, mas com honradez, com respeito a nós mesmos, ao nosso semelhante, buscando cada vez mais alcançarmos degraus que venham nos trazer mais facilidade na vida, mas não trazer junto o orgulho, a vaidade e a pretensão, mas sim trazer junto o germe do amor que Deus colocou em nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Lembrando as últimas palavras desse versículo que diz: cada um zele não apenas pelo seu próprio interesse, mas igualmente pelo interesse dos outros. Aquele que quer ser o maior, seja o menor. Aquele que quer ser servido, sirva. Porque é assim que o Cristo nos traz lições de fé, de esperança e de crescimento. Então, paz para todos, que possamos ter dias felizes, alicerçados na fé, na confiança e no amor de Deus. Que assim seja.